Oi, cheguei. É porque tá acabando o mês de março e eu tô fugindo um pouquinho dos problemas que vieram junto com esse mês. Esse mês foi tão difícil, né? Tá todo mundo preocupado. Mas ó, a gente não vai deixar a peteca cair, nós não vamos terminar o mês de março pra baixo, tá? Eu trouxe muitas novidades pra gente no vídeo geral do mês de março do CRAS 2 e espero que vocês gostem muito das coisas novas que a gente trouxe pra vocês, tá bom? Enquanto isso, a gente vai fugindo das dificuldades e tentando melhorar. A gente espera que o mês de abril seja diferente, né? Então, eu vou chamar as atrações pra vocês, tá bom? Vem com a gente. Vem. Cuidados e prevenção à saúde mental. Para que a nossa mudança no estilo de vida aconteça, é preciso pensar que todo dia é dia de dar o pontapé inicial a novos projetos, a uma nova vida ou um recomeço. É como se cada dia da nossa vida fosse uma página em branco de um livro, que podemos ir preenchendo com a história que quisermos. Para fazer diferente e mudar a trajetória de vida, é importante estar com a saúde mental em dia. Vamos tentar colocar alguma dessas ideias em prática? 1. Ser realista. Para qualquer atividade que você tenha vontade de realizar ou necessita realizar, é preciso encaixar as expectativas geradas na idealização da atividade com a realidade. É preciso levar em consideração as possibilidades que você teve para alcançar as metas e objetivos, para que evite frustrações. Nunca exija mais do que você realmente pode fazer. 2. Ser sociável. Um dos pontos importantes em manter uma vida saudável, principalmente no quesito da saúde mental, é manter um contato direto e presencial com pessoas. Vale a pena sair com amigos, ir para casas de familiares ou procurar atividades em grupo com os mesmos interesses e gostos que você. Porém, nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, vale o uso das redes sociais para se sentir mais próximo de quem se ama. 3. Cuide da sua alimentação, sem exageros em doces, gorduras ou sal. Manter uma frequência de exercícios de pelo menos 3 vezes por semana ajuda todo o corpo e a mente. Isso está comprovado cientificamente. 4. Durma bem. Uma boa noite de sono é fundamental para o bom funcionamento do corpo, em especial do cérebro. Situações que levam à privação de sono ou à má qualidade do sono podem levar ao surgimento de transtornos mentais. Então, evite celular, tablet, computador ou televisão pelo menos 30 minutos antes de dormir, assim como se deve evitar uma luz forte ou moderada no ambiente. Além disso, um local confortável ajuda muito no descanso. Meu nome é Adriana, sou assistente social aqui no CRAS 2 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância social e política do Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. Em primeiro lugar, nós vamos abordar a trajetória histórica desta data, de que forma ela surgiu e fazer alguns apontamentos que são necessários para o entendimento de como se deu essa construção. Vale ressaltar que o reconhecimento dessa data é fruto de lutas sociais pelos direitos da mulher no cenário mundial. Desde o final do século XIX, as mulheres operárias, trabalhadoras das fábricas da Europa e Estados Unidos, em plena Revolução Industrial, já iniciavam uma série de protestos, principalmente contra as jornadas de trabalho excessivas, contra o trabalho infantil e também reivindicavam melhores salários e melhores condições de trabalho nas indústrias, pois as indústrias eram muito insalubres e traziam várias doenças, não só para elas, mas também para a família delas que estavam em casa. Já no início do século XX, aconteceram 2 eventos que marcaram essa trajetória histórica da reivindicação dos direitos das mulheres. O primeiro deles aconteceu no dia 25 de março de 1911, quando um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria têxtil na cidade de Nova York, vitimando cerca de 130 mulheres que morreram carbonizadas, deixando suas famílias praticamente desamparadas. Naquela época, os direitos trabalhistas eles eram muito restritos e as mulheres não contavam nem com a proteção do Estado e nem com a proteção de empresas particulares nesse sentido. O segundo evento ocorreu no dia 8 de março de 1917, quando 90 mil mulheres operárias paralisaram as indústrias e fizeram uma grande manifestação contra o governo russo, exigindo melhores condições de salário, melhores condições de trabalho e políticas de combate à fome, pois o país havia mergulhado numa grave crise financeira ocasionada pela participação da Rússia na Primeira Grande Guerra Mundial. Esse protesto ele ficou conhecido como Pão e Paz, pois ao mesmo tempo que reivindicava direito, ele também reivindicava a retirada do país do conflito.
Sob o slogan Pão para nossos filhos e retorno de nossos maridos das trincheiras, o movimento dos trabalhadores de Petrogrado foi o estopim para a Revolução Russa, ocorrida também no ano de 1917. Em 1921, o 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. Em 1945, a ONU assinou o primeiro documento internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Em 1960, surgiu o movimento feminista, pautado na luta pela igualdade entre homens e mulheres e pelos direitos sociais das mulheres. Em 1977, o 8 de março foi oficialmente reconhecido pelas Nações Unidas. Esse reconhecimento foi importante, pois abriu caminho para novas conquistas da mulher, não só no cenário mundial, como também no campo dos direitos sociais em cada país membro participante das Nações Unidas. Aqui no Brasil, como em todo o resto do mundo, essas conquistas foram ganhando força com o passar dos séculos. Um caminho longo que teve início lá no descobrimento. Vejamos. De 1500 a 1822, na época do Brasil colônia, as mulheres buscavam o direito à vida, principalmente porque elas eram muito desrespeitadas durante essa ainda ação, né? Mas nessa época elas ainda eram muito mais desrespeitadas, eram tratadas de forma muito cruel por seus maridos, por seus pais, etc. Elas reivindicavam também, nessa época, a participação política, direito à educação, direito ao divórcio e livre acesso ao mercado de trabalho. Entre os anos de 1822 e 1889, durante o período imperial, as mulheres conquistaram o direito à educação. Já entre os anos de 1889 e 1930, durante a República Velha, as mulheres predominavam como força de trabalho nas indústrias têxteis brasileiras, embora a profissão não fosse regularizada. Os seus salários eram muito baixos em comparação aos dos homens e elas reivindicavam essa equiparação de salários já desde essa época. E a gente segue nessa luta até os dias de hoje, né? Foi nesse período também que as mulheres passaram a ser aceitas no serviço público. Nessa época, as mulheres só podiam trabalhar se elas tivessem autorização de seus maridos, por escrito, o que era uma coisa muito humilhante para as mulheres nessa época. De 1930 a 1945, foi o período do Estado Novo. As mulheres conquistaram nessa época o direito ao voto e em 1932 foi eleita a primeira deputada federal brasileira, Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi participante da Assembleia Nacional Constituinte que preparou a Constituição de 1932, que deu à mulher o direito ao voto. Em 1962, as mulheres casadas passaram a trabalhar sem precisar da autorização de seus maridos, o que já foi um grande avanço, né? Na década de 70, finalmente é conquistado o direito ao divórcio pelas mulheres. Em 1985, foi criada a primeira delegacia especializada na defesa da mulher. Em 2003, o Disque 180 é um canal que recebe denúncias de casos de violência contra a mulher, foi colocado à disposição daquelas que quisessem fazer denúncias, até mesmo anônimas. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que é uma lei de combate à violência contra a mulher, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito familiar. Em 2015, foi criada a lei que qualifica o crime de feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher em razão do seu gênero. Apesar dos avanços conquistados, ainda temos um longo caminho pela frente e ainda enfrentamos muitos desafios, tais como o combate à desigualdade de gênero e desigualdade salarial, a violência contra a mulher e a baixa participação política. Como vocês podem ver, gente, o 8 de março não é somente um dia de homenagens. Ele pode ser visto também como um dia de reflexão, de mobilização, para continuarmos avançando nas conquistas. Debater as violências e as discriminações que as mulheres sofrem, tanto no âmbito físico, ou violência sexual, ou violência psicológica, ou violência moral, seja ela qual for, é muito importante para o debate, porque são desafios que a gente precisa superar ainda, né, nessa nossa trajetória, né? A trajetória ainda não terminou, o caminho ainda temos um longo caminho ainda a percorrer, né, para
implementação total do direito da mulher no cenário mundial e também aqui no Brasil, né? Por fim, eu gostaria de deixar para nossa reflexão uma frase emblemática da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir. Ela é símbolo do pensamento de luta e defesa pela emancipação feminina no século XX. Ela nos diz assim: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser feliz. Então eu deixo aqui esse recado para você, mulher, deixo aqui minhas felicitações pelo Dia Internacional da Mulher, dizendo que continuamos na luta, continuamos aqui na defesa dos direitos da mulher, e assim seguiremos, né, mais um ano. Esse ano um ano muito difícil devido à pandemia, mas estamos firmes aqui, trabalhando em prol dos direitos tanto das mulheres como de qualquer outra pessoa aqui no CRAS, tá? Desejo que fiquem todos bem, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara e até a próxima oportunidade. Cheguei. Tô fugindo ainda das dificuldades que o mundo tá trazendo pra gente, mas vocês gostaram? É muito bom a gente ouvir falar sobre saúde, sobre assistência, sobre o social, informações que vão chegando na gente enquanto a gente não volta, tá bom? Enquanto isso, continuem fugindo dos problemas, de todas as dificuldades, e a gente se vê no mês de abril. A gente espera que o mês de abril seja melhor do que esse. Fui!